Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, aleluia, glória a Deus. Voltamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal para você aí do outro lado. E hoje nós vamos começar aqui, iniciando o nosso ano de 2021 com uma mensagem nova. E eu peço a você que acompanhe até o fim a mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje nós vamos ter como tema, sabe qual? Vencendo os gigantes das nossas vidas, com a ajuda do Senhor dos Exércitos. Bem, você aí do outro lado, que serve a Deus, que é um conhecedor da palavra, já sabe mais ou menos em que tema, em que mensagem, em que livro vamos começar lendo aqui essa passagem bíblica. E você que não conhecia, vai conhecer agora essa história. É uma história bastante conhecida, mas que vai nos ensinar tantas lições, que vai nos edificar tanto, que você vai aí receber de Deus, você vai pegar essas armas espirituais, você vai pôr em prática, vamos pôr em prática aquilo que Deus irá falar conosco através dessa mensagem de hoje. Essa mensagem vai ser uma mensagem extraordinária. Eu digo para você que você hoje vai ser edificado. Todas as mensagens, na verdade, que pregamos aqui são mensagens edificadoras, Mas tem mensagens que parece que pega a gente de jeito. E essa daqui vai ser uma mensagem que vai falar com você tremendamente. E hoje nós vamos começar esse novo vídeo dizendo para você o seguinte, que os gigantes podem até se levantar, mas eles se levantarão para cair. E quais são esses gigantes? Você pode me fazer essa pergunta agora dizendo quais são os gigantes? Bom, o gigante pode ser uma enfermidade, o gigante pode ser uma perseguição, o gigante pode ser uma luta na sua família, o gigante pode ser na sua vida sentimental, na sua vida material, financeira. O gigante pode ser uma enfermidade, pode ser qualquer gigante. E hoje, o gigante vai cair na tua vida com fé no Senhor dos Exércitos. Muito bem, e a leitura que iremos fazer hoje, do nosso vídeo de hoje, o tema Vencendo o Gigante, está em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler aqui para vocês do capítulo 1 ao 16. Os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e organizaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze nas suas pernas e escudo de bronze em seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tear. E o ferro da sua lança era de 600 ciclos de ferro, e diante dele havia o escudeiro. E parou e clamou a companhias de Israel e disse: Por que saireis para ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me matar, vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o matar, então nós sereis por servos e nós serviremos. Disse mais o filisteu: Hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estavam
estas palavras do filisteu e espantaram-se e temeram muito. E Davi era o filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era o homem já velho e adiantado na idade entre os homens. E foram os 3 filhos para a guerra, os mais velhos de Jessé, e seguiram Saul à guerra, e eram nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo era Aminadab, e o terceiro era Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul, e voltaram para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Essa foi a leitura que eu fiz aqui, do livro de 1 Samuel 17, sobre a luta entre o gigante Golias e Davi, como tudo começou. E antes de começar aqui, eu preciso estar falando para você aí do outro lado, para nós estarmos aqui mais atentos, para que você venha se edificar mais, aprender mais, ter mais conhecimentos aí sobre essa história de Davi e Golias. E eu preciso falar para você aí quem foi Golias. Vamos lá? Quem foi Golias? Golias foi um gigante de Gate, que servia ao exército filisteu. Leia 1 Samuel 17:4. Golias provavelmente descendia dos Refaíns, um povo aborígene que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Esse povo foi disperso pelos amorreus. Leia aí Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 20 ao 21. E Samuel 21 e 22. É bom que você faça essas leituras para você conhecer de onde foi que ele veio, esse povo, esse gigante. E uma parte remanescente se refugiou entre os filisteus. Alguns estudiosos sugerem também que Golias possa ter sido um descendente dos Anaquins, que também eram conhecidos pela estatura elevada. Leia aí Números, capítulo 13, versículo 33 e Josué, capítulo 11, versículo 22. A altura de Golias era definida como uma altura aproximada. Isso porque o côvado usado para designar a sua altura podia variar alguns poucos centímetros, dependendo da interpretação. Além disso, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e a obra de Flávio Joséfo dizem que Golias media 4 côvados e 1 palmo, aproximadamente aí uns 2,20 metros de altura. Já o texto hebraico afirma que o gigante Golias media 6 côvados e o de Deus. Ele ficou durante 40 dias provocando, afrontando aí e dizendo assim: será que não tem um homem que me enfrente? E ficou nessa, ficou nessa. De repente, apareceu um jovenzinho de uma faixa etária de 16 a 17 anos, por nome Davi. E, segundo a história bíblica, ele falou a seguinte palavra, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Então essa foi a voz de autoridade que chegou para colocar um ponto final naquele afrontamento. Não tinha homem, mas apareceu um que Deus levantou, o improvável, aquele que ninguém dava nada, aquele que todos, inclusive os irmãos dele, debochavam dele, ironizavam ele e diziam: o que você está fazendo aqui na guerra? Por que você veio aqui para a guerra? Vai cuidar das ovelhas lá do nosso pai. E Davi, ele era um jovem corajoso, animoso. Era um jovem
que sabia e confiava no Deus que ele servia, o Deus de Israel. É tão tal que ele disse: tu vens contra mim com espadas, com lanças, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Apesar de que os irmãos não acreditou nele. Não acreditou. Então você pode primeiramente aí perceber o seguinte, que uma das pessoas que não acreditou foi da própria família dele. Quantas vezes, você é desacreditado até pela sua própria família, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, por alguma pessoa próxima de você, que é o primeiro a criticar você, dizer que você não vai conseguir, que você não vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, que você vai ser um derrotado. Mas eu quero te dizer para você aí do outro lado, se você acreditar e ter fé nesse Deus e servi-lo de todo o coração, todas essas palavras contrárias que lançaram contra a tua vida cairá por terra, porque quem te levantou e quem vai te honrar é Deus. Não ouça essas vozes aí de pessoas querendo te desanimar, querendo te colocar para baixo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar aonde realmente você vai chegar. Então não dê ouvidos. Então Davi, muito ousado, Davi chegou e disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo, o povo de Deus? Então aí foi uma das primeiras lições aí de Davi. Naquele momento, o gigante, perante a visão de Deus, já estava derrotado. Para os homens da terra, para os soldados ali que estavam reunidos, ninguém conseguia vencer aquele gigante, porque eles olhavam para o gigante, para a altura do gigante, Segundo os historiadores aí, 3,20 metros, muito alto. Hoje em dia, se você olhar para um homem alto e você vê que ele é um guerreiro, com certeza os homens normais que não têm a mesma altura que ele vão ficar com medo. Mas levantou-se um ungido do Senhor, chamado Davi, que o seu nome significa amado do Senhor, ando contra Deus. O povo de Deus é de Deus. Às vezes as pessoas nos olham assim e elas acham que pode falar qualquer coisa com a gente, pode dizer qualquer coisa, chamando palavras baixas, Porque Golias chegou para Davi e disse: por acaso eu sou um cão morto? Vocês, em vez de mandar um homem, mandaram um menino? Mas ele não sabia que o que estava por detrás daquele menino era um Deus verdadeiro, um Deus poderoso que ia derrotar ele. Porque quando o inimigo se levanta contra o povo de Deus, não se levanta somente contra o povo, se levanta contra o próprio Deus. É como se a pessoa já assinasse a sua carta de derrota. A carta de euforia de derrota. Se levantou contra os ungidos de Deus, se levanta contra Deus. Então Davi simplesmente disse: eu vou enfrentar esse gigante. Ele não teve medo. Eu não sei que tipo de gigante você está lutando. Não sei, só Deus sabe, mas eu quero te dizer para você que se você acreditar no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e que fez a terra, e você for lutar contra o inimigo com as armas de Deus, com a fé que Deus está do teu lado, esse gigante vai ser derrotado. Você pode estar com medo desse gigante e as pessoas que estão ao seu redor podem olhar o teu gigante e dizer: nossa, esse gigante você não vai conseguir vencer. Mas eu quero te dizer que você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos, porque você vai lutar com as armas espirituais de Deus. Você não vai lutar com a sua força, você vai lutar com as armas de Deus. Então essa história bíblica é uma das mais conhecidas no meio do povo de Deus. Eu acredito que até algumas pessoas aí que não servem a Deus já conhecem essa história. Davi e Golias. As crianças também conhecem essa história. Davi e Golias. Aí você pergunta para uma criança: quem foi que venceu o gigante Golias? Elas vão responder: Davi. Porque até as crianças sabem. Então essa história é uma história muito conhecida.
Mas essa história tem segredos e revelações tremendas que Deus vai nos passar aqui nesse momento. Vai passar para mim e vai passar para você aí do outro lado, para você vencer o gigante que está na tua frente, que está te afrontando. A luta entre Davi e Golias é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. E Davi lutou usando as ferramentas de Deus. O episódio dessa luta de Davi e Golias está registrada. Eu já fiz essa leitura para você no início. É em capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. O registro bíblico descreve aí esse desafio lançado por Golias aos israelitas, até que a sua completa derrota foi pelas mãos de um adversário improvável. O gigante Golias não era apenas um homem alto, mas era também um homem forte. Sua couraça pesava cerca de 60 quilos e a sua lança tinha quase 8 quilos. Sem dúvida, Golias era alguém que colocava respeito ao mais habilidoso guerreiro e adversário. Além de imponente, Golias também era uma pessoa ousada e arrogante. Você conhece um tipo de pessoa que ele é arrogante e ela é arrogante? Ousado, atrevido, atrevida? Pois é, Golias era assim, viu? Ousado para o mal, né? Ele estava usando a força dele do mal, do lado do mal. Ele não estava do lado do exército certo. Ou seja, ele podia ser grande, ele podia ser ousado, ele podia ser atrevido, ele podia ser o que for, arrogante, mas ele estava do lado errado, do lado do inimigo do povo de Deus. E como você pode ver aí na imagem da nossa capa do vídeo, Davizinho, né, com uma faixa etária de idade de 16 a 17 anos, com a sua funda ali, lutando com aquele homem, com aquelas armaduras, bem pequenininho ali, e aquele gigante altão. Aos olhos humanos, quem olhava assim de fora, como você está olhando aí agora essa imagem, via que Davizinho não tinha chance de nada, de ganhar nenhuma guerra ali. Que aquele homem ia derrotar ele rapidinho. Mas ele poderia ser pequenininho, ele poderia ser baixo, ele poderia ser mais novo. Mas o Deus que estava dentro dele era maior, mais poderoso. O que estava dentro de Davi era mais poderoso do que o que estava dentro de Golias. A estatura dele não significaria nada e não significa nada para o Deus de Israel, para o Deus vivo que estava dentro de Davi. Então a pergunta para você agora nesse momento e para mim é essa: qual o tamanho do seu gigante? Estou te fazendo a pergunta novamente. Qual o tamanho do seu gigante? Por que você está com medo desse gigante? Por que ele te assombra? Por que você tem medo dele? Desse problema? Tenha fé. Acredite em Deus, que Ele vai te ajudar. Porque a palavra do Senhor diz, você aí, servo de Deus e serva de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, diz o seguinte para nós. O versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está dentro de você, meu amigo e minha amiga, servo e serva do Senhor, é maior do que o que está no mundo. Dentro de você, você tem a presença de Deus, você tem o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade. Jesus está dentro de você. Então Deus está dentro de você. Não tenha medo do inimigo, do gigante que quer se levantar contra a sua vida. Então o desafio de Golias amedrontou os israelitas. Nenhum guerreiro de Israel se dispõe a enfrentar, nem mesmo o rei Saul, que era um habilidoso guerreiro,
né? E considerou a ideia de aceitar aquele desafio. Nem mesmo Saul, que ele era habilidoso, que era guerreiro, estava com medo aí de enfrentar o Golias. A situação de Israel, dia após dia, foi ficando mais crítica. Inclusive, o rei Saul ofereceu uma grande oferta a quem se dispusesse a enfrentar o Golias. Aí a oferta foi a seguinte. Veja só a oferta do rei Saul para quem fosse lutar contra o gigante Golias. Se um hebreu vencesse o gigante filisteu, então ele receberia muitas riquezas, isenção de impostos e ainda poderia se casar com uma das filhas do rei. Mas, mesmo a generosa oferta, foi capaz de incentivar um voluntário do exército de Israel. Mesmo com essa oferta, dessa oferta toda, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, né? A oferta era boa, mas os guerreiros ali, soldados de Israel, não queriam de jeito nenhum enfrentar aquele gigante. Então apareceu aí o improvável, o menor, que ninguém dava nada, que inclusive o seu irmão Eliabe, né, ficou ali ironizando, debochando dele. E ele aceitou aí guerrear, a lutar contra esse gigante. Então Davi lutou contra o Golias e ele ainda se dividia entre os afazeres da corte de Saul e suas obrigações como rebanho de seu pai. Isso significa que Davi passava um período com o rei Saul e o outro período ele apacentava as ovelhas. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai dele e ele também trabalhava ali com o rei. Ele sabia dividir as tarefas, né? Direitinho. Vou fazer isso aqui e vou fazer aquilo ali. Na nossa vida tem que ser assim também. A gente tem que tirar um tempo para fazer um certo tipo de coisa e a gente tem que também tirar outro tempo para fazer outra coisa. Ou seja, trazendo aqui, fazendo uma analogia, trazendo para você, para os dias de hoje, você que está me ouvindo e eu também, nós temos que tirar um tempo para nós mesmos, descansar. Nós temos que tirar um tempo para descansar e para guerrear, ou seja, para fazer o que tiver de ser feito. A gente tem que saber tirar esse tempo para a gente. Se amar significa cuidar de si mesmo para poder cuidar de outras pessoas. Aí você se acaba cuidando das pessoas e esquecendo de você. Você tem que tirar um tempo para você, um tempo para respirar. Você tem que sair um pouquinho de cena. Não pode ficar 24 horas trabalhando. Você tem que separar um tempo para Deus, um tempo para o lazer e um tempo para o trabalho. Davi foi um exemplo disso. Olha, ele trabalhava cuidando das ovelhas do seu pai e depois ele ia cuidar ali, ajudando o rei, sendo escudeiro do rei. Essa lição é importantíssima que Davi nos ensinou. Porque nós sabemos que tem pessoas que ele passa o tempo todinho trabalhando e esquece de cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, né? Até da vida sentimental. Muitas pessoas, elas trabalham muito, se apegam ao dinheiro, não que nós não precisamos de dinheiro, sim, mas esquece do outro lado, da outra parte. Às vezes a vida financeira tá bem, mas é sentimental. Aí você vai deixar de lado a sua vida sentimental, a sua saúde, né? Porque a saúde em primeiro lugar também. Porque como é que a gente vai cuidar das pessoas se a gente não tá com saúde? Aí eu me acabo todo e os outros ficam saudáveis e eu fico ali doente. Então a gente tem que aprender essa lição com Davi. Cuidar de uma parte, mas não esquecer a outra parte. Tudo tem um tempo determinado. Como diz Eclesiastes 3. Tem tempo para tem que saber cuidar direitinho da nossa vida. Aí é o seguinte, aí continuando aqui sobre Davi. Quando ele era solicitado pelo rei de Israel, Davi deixava o rebanho com alguém de confiança e seguia para o acampamento de Saul, né? Leia 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 15 ao 20. Foi apenas depois que Davi matou Golias
que ele passou a ficar dedicado totalmente aos assuntos da corte de Israel, sendo nomeado como escudeiro do rei. Leia 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Então, antes da luta, Davi não era um soldado oficial do rei. Humanamente falando, não era alguém qualificado para enfrentar o gigante filisteu. Na verdade, em termos humanos, não havia ninguém que fosse páreo para uma luta individual com Golias. Davi era provavelmente o menos indicado. Davi era um jovem comum. Um jovem, né? Que tinha da idade aí de seus 16, 17 anos. Então Davi tomou conhecimento do desafio de Golias e quando foi enviado por seu pai para levar suprimentos ao acampamento de Israel, os irmãos de Davi estavam também no campo de batalha. Davi ficou indignado, diferentemente aí dos soldados israelitas que fugiram de medo de Golias. Davi considerou que não havia o que temer, por isso questionou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Leia 1 Samuel 17, 26. Então Davi ficou indignado. Perceba que Davi entendeu que a afronta de Golias não era apenas contra um exército humano, mas contra o verdadeiro comandante do exército, isto é, Deus vivo. Então, muito naturalmente, Davi perguntou aos israelitas o que eles fariam com aquele homem. Para Davi, o desafio de Golias não deveria ser visto como um problema para qualquer soldado israelita que cresce no Senhor. Então ele mesmo aceitou o desafio, apesar de, como eu já tinha falado antes, de ser ridicularizado aí por Eliabe, o seu irmão mais velho, desacreditado por Saul, né? Davi não teve qualquer dúvida de que Deus se encarregaria daquela batalha. Eu posso conjecturar aqui agora nesse momento, eu vendo ali Saul olhando aí para Davi dizendo assim: como é que um menino desse tamanho vai vencer um gigante daquele tamanho? E o seu irmão Eliabe olhando isso assim: você nem soldado não é, rapaz? O que você quer aqui no meio dessa guerra aqui? Simplesmente as pessoas olham para nós e não acreditam no potencial que nós temos. Mas quem tem que acreditar no nosso potencial é nós mesmos. Porque Deus já nos escolheu, somos especiais para Ele. As pessoas podem falar o que quiserem, podem dizer: você não consegue, você é pequenininho, você não vai, seus sonhos são grandes. Você não tem que se preocupar com vozes externas, o que as pessoas estão dizendo, o que elas vão dizer, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Você não tem que ouvir, você tem que fazer como Davi. Quem é este circunciso? Quem são essas pessoas que estão falando isso de mim aí, dizendo que eu não vou conseguir? Os da família, as próprias pessoas ali que estão ao redor de você, na convivência. Quem é essas pessoas para dizer que eu não vou conseguir? Quem é essas pessoas para dizer que você não vai conseguir, hein? Então você não tem que dar ouvidos a essas vozes. Dê ouvido somente à voz daquele que vive, que reina, que já te chamou e te escolheu, e você é especial para Deus. Porque você foi um escolhido do Senhor. Jesus disse: não foi vós que vos escolhertes a mim, mas eu vos escolhi para que vardes e deis frutos. Essa passagem bíblica está em João 15:16. Jesus dizendo que Ele nos escolheu para nós darmos frutos, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, vos conceda. Então o Senhor Jesus nos chamou para nós darmos frutos, para a glória do seu nome. Então você é mais que vencedor, você não é derrotado, você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Davi sabia disso. Davi dizia: eu fui escolhido por Deus, Ele me escolheu. Antes disso tudo aqui, eu já tinha matado um urso e um leão que queriam comer as ovelhas de meu pai. Eu matei o urso e matei um leão. E esse incircunciso aí?
esse aí também não é páreo para o meu Deus. Aí, para completar, o rei Saul ofereceu a armadura dele pessoal para Davi, mas não serviu. Eu quero te dizer o seguinte, que a armadura que Deus vai usar para você vencer esse gigante vai ser a sua própria armadura. Você não precisa de armadura de ninguém. Você não precisa de nada de ninguém no sentido de você imitar ninguém. Você tem que ser você mesmo. Para você vencer o gigante, você só precisa da ajuda de Deus, do Deus vivo, para você vencer. Você não precisa de armadura de ninguém, você não precisa de jeitinho, de fórmula, de palavras de alguém de fora, para você conseguir vencer esse gigante, essa batalha. Você só precisa de Deus, do Deus vivo na sua vida. Então Davi lutou contra Golias usando apenas uma funda. Um bastão ali. E um bastão, uma funda. Você pode ver na imagem aqui da nossa capa do vídeo, Davi aí com essa funda, lutando contra esse gigante. São instrumentos usados na mão de ungido, que é uma arma poderosa. O arrogante Golias não perdeu a oportunidade de mostrar pela última vez a sua arrogância e a sua soberba. Ele disse assim: sou eu por acaso um cão para vires a mim com paus? Sou eu um cão para você vir até mim? Leia 1 Samuel 17:43. Mas a resposta de Davi foi legítima. A declaração de alguém cuja confiança está no Senhor, dizendo: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E naquele mesmo dia, Davi avisou a Golias que naquele dia o Senhor entregaria a ele em suas mãos. E todos saberiam que há um Deus em Israel. Então Davi lançou uma pedra com sua funda. A pedra feriu Golias na testa, fazendo cair por terra. Davi, que não tinha uma espada, tomou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. E a batalha havia terminado. O gigante blasfemo estava liquidado em nome de Deus. Mais uma vez, tinha sido glorificado o nome do Senhor. E ali, no ângulo espiritual, havia uma batalha espiritual travada. A disputa era entre a verdade e a falsidade, e entre a fé e a superstição, entre o Deus vivo de Israel e os falsos deuses sem vida dos filisteus. O propósito principal daquela batalha era elevar o nome de Deus verdadeiro diante dos israelitas e filisteus. Ou seja, o nome do Senhor é que tinha que ser glorificado ali. Davi foi conhecido sim como instrumento que Deus usou para vencer a batalha, mas se tornou um testemunho de poder, de glória de Deus, que alcançou pessoas de todas as épocas e lugares. Além disso, nos decretos de Deus, aquela batalha era um evento importante para que a dinastia de Davi fosse estabelecida em Israel, dentre o qual o Messias havia de vir segundo o plano de Deus. Davi impôs uma derrota esmagadora a Golias, bem como o grande filho de Davi impôs Jesus Cristo uma derrota esmagadora e irreversível a Satanás, quando despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Leia Colossenses capítulo 2, versículo 15. Jesus veio e triunfou, entregando a sua vida lá na cruz do Calvário para nós, colocando os principados e potestades sobre debaixo dos seus pés, esmagando o inimigo de nossas almas, Satanás, que, por sua vez, vai ser, no final de tudo, preso e jogado lá no inferno. Então, Davi pode significar também o reino de Cristo,
contra o Golias, inimigo Satanás. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era neto da moabita Ruth, a improvável também, o judeu Boaz. Então você pode perceber aí que a linhagem de Davi veio da moabita, que não era do povo de Deus, Ruth, com o judeu Boaz. Então Deus escolhe os improváveis para confundir os prováveis. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você sabe muito bem que para muitas pessoas que olham para você e acham que você é improvável, né? Mas eu quero te dizer que se você estiver com Deus vivo do teu lado, você acreditando que esse Deus é vivo, o inimigo vai ser derrotado. Porque você vai lutar contra ele com as armas espirituais, com a fé, com o escudo, com o capacete da justiça e da salvação. E você vai vencer esse inimigo. Não importa o tamanho desse inimigo que se levantou contra a sua vida. Você vai vencer. Em nome do Senhor dos Exércitos. E essa é a palavra que Deus deixou para nós. Que este ano de 2021 vai ter gigante, vai ter levante, mas com o Deus vivo do nosso lado, nós vamos vencer os gigantes, nós vamos vencer as batalhas. Eis que o gigante se levanta, mas se levanta para cair, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a palavra final para você é: não tenha medo do gigante, tenha coragem. E acredite nesse Deus que estará do teu lado. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. E receba essa palavra em nome do Senhor dos Exércitos.